que se produz no cotidiano das nossas relações. Michel Foucault tem um conceito que é muito interessante, que o Edson Passetti, que eu estou com o livro dele aqui para ler um trechinho daqui a pouco, ele vai pegar esse fragmento da obra do Michel Foucault e aproximá-lo do pensamento libertário, que é a ideia das heterotopias, né? A gente pensa muitas vezes a utopia como alguma coisa lá na frente, distante, que lá, quando eu chegar lá, a minha liberdade, as sociabilidades vão estar harmonizadas, minha liberdade vai ser mais plena, haverá justiça social. Isso foi a promessa que o marxismo fez, né? 73 anos de autoritarismo na União Soviética com a promessa do paraíso comunista, que os anarquistas sempre criticaram, né? Porque o que interessa ao pensamento libertário é a prática de uma vida que se instaure aqui a partir, não de um paraíso, não da eliminação dos impasses, dos conflitos, mas de um agonismo, de uma relação agônica, que tem a ver com a relação de um permanente combate que não visa a aniquilação do outro, mas visa posicionamentos e contraposicionamentos que permanentemente a gente consiga, a partir disso, estabelecer mais ou menos possibilidades de autonomia, de liberdade. Não pensá-la, inclusive, como algo absoluto. A liberdade não é algo a se conquistar no sentido de um ponto a se chegar ou de algo a possuir. Mas é, antes de mais nada, uma prática. E uma prática que se faz junto com o outro. O Bakunin, que foi um dos grandes expoentes do anarquismo do século XIX, ele dizia uma coisa que rompe aquela ideia do senso comum, que minha liberdade acaba quando começa do outro. Ele dizia, minha liberdade se amplia quando começa do outro. Duas pessoas buscando suas práticas de liberdade podem produzir muito mais liberdade do que esses indivíduos separadamente. Então, o que está em questão para nós, né, ao pensar essas ideias, né, de corpo, de educação e reescrever uma história aí, é pensar, primeiro, que corpo é esse? Né? Que corpo é esse que ainda hoje, 2000 anos depois do platonismo, 2.500 anos depois do platonismo, ainda é cindido, ainda é fragmentado, ainda é esquizofrênico, ainda é pensado como algo seccionado do pensamento, né? É algo daqui para baixo. Que às vezes a gente, nas escolas é muito isso, né? A gente incrementa muito as práticas intelectuais e deixa a parte corporal como algo seccionado, inclusive, restrito àquela coisa quase sempre muito chata que é a educação física. Não que a educação física seja chata, a forma que muitas vezes ela é utilizada é uma coisa que muitos alunos fogem, né? É a obrigação de, às vezes, ficar num pátio de escola com sol escaldante, fazendo aquela coisa que, às vezes, inclusive, muito machista, né? Meninos fazem isso, meninas fazem aquilo, né? Muitas vezes apoia na competição, numa violência, numa agressividade que, às vezes, pode quase desbocar para a violência. Então, o que nos interessa, como eu estava falando, enquanto processo terapêutico da soma, né, é trazer esse corpo para um outro lugar, né, que a gente comece a romper esse pensamento dicotômico e valorizar a ideia de que o tal corpo sensível não está seccionado do pensamento, que as minhas sensações, os meus afetos, os meus prazeres corporais, de alguma forma, afetam também o que eu penso. A forma como eu penso, como eu entendo a vida, afeta também minhas emoções e dentro desse conjunto de coisas, elas andam juntas, né? Então, que esse mesmo corpo, ele possa se inscrever dentro desses processos também, que a gente possa chamar de educacionais, buscando também práticas, né, que eu falei agora há pouco, heterotópicas, que possam promover espaço de mais ou menos autonomia e que isso se dá também no cotidiano das relações enquanto processo educacional. Eu imagino que muitos aqui sejam pessoas que estejam no estágio, né, se formando e virando professores, e é uma das tarefas eu acho mais árduas hoje no Brasil, é ser professor. Não estou falando aí da questão meramente financeira, né, e dos espaços para se produzir isso, né, que claro que isso é muito importante e quase sempre é muito difícil, não preciso nem chover no molhado, né? Vocês têm muito mais experiência para falar disso do que eu. Mas o papel mesmo social, histórico, o papel aí
criador dessas rebeldias ou criador de apaziguamentos. Eu imagino que muitas vezes seja necessário, não sei se necessária é a palavra, mas talvez seja importante, né? A gente, como educadores, fazer uma dobra sobre si mesmo e pensar sobre nossas próprias relações da gente com a gente mesmo, né? Como é que a gente está fazendo a nossa própria existência? Para que o que a gente esteja levando adiante também seja voltado para isso. E essa dobra sobre si mesmo, né? Essa leitura crítica sobre si, que é o que seria o que alguns diferenciam entre a moral e a ética, a moral como campo prescritivo, né, que está presente muitas vezes no código né, de várias profissões. Né? O código de ética do psicólogo é um código moral, você deve fazer aquilo, coisa e tal. E a ética não é uma coisa prescritiva, é uma coisa que se dá no acontecimento. Claro que eu não preciso reinventar a roda, mas como eu lido, e a partir do que me acontece nos acontecimentos, o que acontece numa sala de aula, por exemplo, vai também modular minha própria prática. Né? Claro, sabendo que muitas vezes dentro das instituições escolares a gente tem limite para isso. Né? Mas de alguma forma, sim, há uma possibilidade de modular. Mas que essa dobra também sobre si nos leva para um outro campo, que voltando a citar o Michel Foucault, é a ideia que não deixa de estar próximo dessa ideia da heterotopia. Isso foi pensado no chamado último Foucault, já no final da vida dele, quando ele estava interessado nas práticas de cuidar de si. Né? E essa ideia do cuidar de si é muito interessante, que cuidar de si não significa meramente dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios para ficar com o corpo saudável. Mas é, sobretudo, pensar práticas, associações, posturas diante da vida que aumentam a nossa potência em detrimento daquelas que enfraquecem. Aquilo que o Spinoza chamou de algo que produz, a partir de bons encontros, paixões alegres em detrimento de paixões tristes. Porque o que existe por aí é muito mais a produção de paixões tristes e que está o tempo inteiro tentando nos capturar, do que produzir uma vida com sentido. É muito difícil produzir sentido em nossa existência. Porque é justamente sair do campo do assujeitamento, que historicamente foi tão incentivado a nós estarmos, né? A gente também se apaziguou ali, se acomodou ali, para entrar num campo de batalha de si consigo mesmo e de si com o outro. Então é pensar a vida como combate, é pensar a vida com luta. De novo, um combate que não é um combate de destruição, não é uma competição, mas é um campo de batalha. E esse cuidar de si, ele torna-se condução ontológica para cuidar do outro. Então, para um pai ou uma mãe, um educador que tem todo um trabalho que não deixa de ser um trabalho de cuidado, como na própria psicologia também, se ele ou ela não conseguem cuidar de si, ou se inverte essa lógica, né, e passam a cuidar do outro primeiro ou mais, ou prioritariamente do que de si próprio, essa inversão ela é perigosíssima. Porque ela se apoia muitas vezes em práticas de uma certa ideologia do sacrifício. Ou seja, eu vou me doar excessivamente, mas depois eu vou cobrar com juros e correções monetárias aquilo que eu me doei. Né? Então, de alguma forma, escrever novas histórias sobre esse corpo tão carregado de histórias, né? Escrever novas histórias sobre essas práticas tão também já engendradas no ensino, nas práticas pedagógicas, de alguma forma leva ao que alguns libertários também, aproximando-se da obra de outro francês, né, o Deleuze, chama de um dever revolucionário. Né? Esse conceito era interessante porque ele de alguma forma traz a ideia de que talvez a grande revolução, né, sobretudo a partir dos estudos de maio de 68, elas estejam fadadas a algo que não é como já foi visto durante o século XX. Né? Que possa haver uma outra forma de revolução, que é um devir revolucionário de cada um de nós. Ou seja, um movimento incessante que nos leva a estar permanentemente em movimento. A um professor, uma professora, a um pai, uma mãe, que esteja o tempo inteiro fazendo essa análise crítica de o que é que eu faço comigo mesmo, o que estamos fazendo na nossa própria vida e o que estamos fazendo a partir dessa prática que eu me inscrevo. E por fim, só para terminar, eu queria trazer um conceito que tem muito a ver com tudo isso, que é mais nietzschiano,
que é a ideia de tornar-se o que é, né? O Nietzsche vai trazer essa noção, especialmente em Genealogia da Moral, que é um aparente paradoxo, né? O que é tornar-se o que é se eu já sou algo? Né? Mas, na verdade, se tornar-se o que tem a ver com esse devir, com esse movimento contínuo de singularização, de tornar-se a si próprio, mas não tornar-se algo onde eu cheguei a um ponto e a partir daí eu estou pronto. Não é isso, né? Esse processo de singularização, de diferenciação, esse processo, ele vai se dando permanentemente, inclusive pelas variações e modulações que minha própria existência vai produzindo pela idade, pelos acontecimentos históricos de determinado momento, pelas forças que atuam em determinado campo econômico, da macropolítica, muito da micropolítica, né? Então, o que é que seria tornar-se o que é um professor? O que é tornar-se o que é um pai, uma mãe, né? O que é a partir desse tornar-se o que é, construir um campo permanente de singularização que não deixa de estar atrelado a um sentido estético, né? A ideia da estética da existência, a tentativa de tornar sua vida algo que tenha uma certa beleza, e não estamos falando aí de padrão de beleza, mas a estética da existência ela acontece quando a gente consegue ser mais livre. E a liberdade tem um sentido aí estético bastante interessante. É muito difícil, né, a gente pensar ser livre no mundo que a gente está, né, no Brasil do jeito que está. Mas a despeito de todas essas forças que incidem sobre nós, no passado, no presente, que vão continuar incidindo, talvez seja uma tarefa de cada um justamente encontrar rachaduras no dado, no que está colocado, para criar não só algumas possibilidades de sentido, como alguns instantes de mais ou menos liberdade. Tem um filme de um anarquista francês, do início do século XX, Jean Vigo. Tem um filme muito curtinho, deve ter uns 20 minutos, sobre uma revolta de crianças numa escola infantil na França, chama Zero de Conduta. Esse filme é belíssimo, é quando as crianças se rebelam e anarquizam aquela porra toda, né? E como diria o Edson Passetti, a criança é a própria possibilidade da potência da anarquia, né? A anarquia é pensado enquanto um gesto de desobediência, de confronto ao dado, de confronto à liberdade. Claro que o pensamento libertário, historicamente, ele tem uma série de questões, como não falei, passei apressadamente por isso, mas eu estou tentando trazer aqui, de forma bem rápida, a potência da anarquia, até mais do que o do anarquismo, essa potência da insurgência, essa potência que nos leva a confrontar o lugar da sujeição. Porque não existe autoritarismo sem a obediência. É quase como o silêncio e o som. A liberdade, ela só existe por conta da autoridade. Então, é muito interessante pensar, né, quando a gente aceita a sujeição ou quando a gente, sem perceber ou mesmo percebendo, produz a sujeição ao outro. E é muito mais difícil a gente se livrar das nossas próprias práticas de poder que apontam para a dominação do outro do que da dominação do outro sobre nós. Essas são mais visíveis. Mas aquela que está engendrada de forma capilar, né, quase entranhada nas vísceras, mesclada com o meu comportamento, que leva a uma atitude de autoritarismo sobre o outro, não só é difícil, porque é difícil às vezes esse reconhecimento, essa dobra que eu falei sobre a gente mesmo, como é difícil abrir mão disso. Porque ao fim e ao cabo funciona. Infelizmente o autoritarismo funcionou e vem funcionando há muito tempo. Claro que produzindo um estrago terrível nas nossas existências, né? Estou defendendo de longe, defendendo isso não. Mas lutar contra esse autoritarismo é uma coisa que dá um trabalho brutal, mas torna a vida um campo de batalha encantador, né? É um campo de batalha que, enquanto a gente estiver vivo, de alguma forma vai ter alguma coisa para lutar, né? Nem que seja, né, a capacidade de levantar já velho para